Bom dia, meus amigos, gestores da hotelaria. Estamos aqui mais uma vez, depois de um pequeno intervalo. Gravamos o último podcast no dia 7 de maio e agora estamos de volta. Tivemos aí algumas viagens no período, fora do Brasil, e por isso fizemos uma pausa de quase 2 meses, né? 2 meses, 1 mês e 3 semanas. Sejam muito bem-vindos ao 47º podcast de gestores da hotelaria. Queria mandar um agradecimento especial aos nossos parceiros de sempre, a Federação Brasileira de Hotéis e Alimentação, FBHA, na figura do seu presidente Alexandre Sampaio, também a BIHMG, da minha querida amiga Flávia Badaró, e os nossos apoiadores, a RenTV, Júlio Consentino, Saga System, do nosso caro Gessé Rezende, e a G3 Hotelaria, que sempre está nos apoiando nessas produções, levando conteúdo, informações e bastante notícias assim, atuais da hotelaria. Estamos aqui hoje recebendo com uma grande satisfação e alegria uma gestora hoteleira de sucesso, que está escrevendo uma história muito bacana na nossa hotelaria. Tem uma formação muito boa pelo Senac, ela vai contar um pouco dessa história. E, recentemente, ela assumiu, com grande sucesso, com números que impressionam, o cargo de CEO Brasil da B&B Hotels, né, como podemos dizer, que é uma rede francesa de 35 anos. Foi fundada em 1990 em Brest, na França. Está conosco aqui minha querida Flávia Lorenzetti. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho. Inicialmente, o nosso brinde com a sua caneca personalizada. Eu adorei isso, gente. Olha aqui, olha, tem até uma caneca. A caneca com a foto, que faz parte da nossa tradição. Maravilhoso. A minha caneca hoje, inclusive eu queria abrir aqui um parênteses, ela é do Encontro de Hotelaria Edição Olímpia, que nós realizamos com muito sucesso e muita dedicação do meu amigo e irmão Marcos Valério, que normalmente está aqui na bancada conosco, todos os programas, mas devido a viagens, está hoje em Brasília, então hoje eu vou representá-lo, espero que dignamente, aqui na bancada. E Marcos Valério foi o grande produtor, executor desse encontro, 24º Encontro de Hotelaria em Olímpia. Esteve fantástico, um local realmente que merece todo o destaque que tem na nossa hotelaria. É definitivamente a Orlando brasileira, podemos dizer assim. O parque hoteleiro com 35 mil leitos, uma organização e logística muito boas. Parabéns e agradecimentos aí a todos os hoteleiros e pessoas do sistema que ajudaram na concretização desse sonho, que era levar o Encontro de Hotelaria para além das fronteiras de Minas Gerais. Muito obrigado, Alexandre Zubaran, muito obrigado a todos vocês aí de Olímpia, o Geninho Zuliani, prefeito da cidade, por ter conseguido que isso se tornasse realidade. Vamos para a próxima. Flávia, você é uma hoteleira, eu posso dizer raiz, porque você estudou hotelaria, se preparou para isso, é formada em administração, com bastante formações posteriores, né, de especializações. Como que foi a sua chegada até a hotelaria? A hotelaria, eu costumo dizer que ela me pegou desde criança. Eu sempre gostei da hospitalidade. Sempre gostei do servir, sabe? Eu assistia programa, eu não assistia desenho, eu assistia coisa de culinária. Aquelas Cátia Fonseca. Eu gostava. E aí minha mãe fazia as coisas em casa, eu gostava de ajudar, a montar, receber. Então, desde pequena, eu via a hotelaria e sempre gostei muito de viajar. Para mim, era mais do que só a viagem. Eu queria ver o hotel que a gente ia ficar. Isso desde pequena. Então, acho que acabou vindo meio que no sangue um pouco dessa hospitalidade. E aí eu decidi para fazer a faculdade de hotelaria. Em São Paulo? Em São Paulo. No Senac? No Senac. Então, você sempre fez uma ponte muito clara, ou seja, da gastronomia com a própria hotelaria em si. Ou seja, você sempre viu aí uma ligação forte nisso. Até porque a minha primeira opção, não vou mentir, era gastronomia. Eu adoro cozinhar. Olha só. Adoro. Adoro cozinhar. Filha de mineiro. Ah, é? Filha Mineiro de onde? Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette, aqui, cidade próxima. Pertinho. Um abraço aos meus amigos lá de Lafayette, Bruno Sperancini, Lucas Sperancini, do H2 do Platinum.
Aliás, Platinum de Belo Horizonte, o H2 em Lafayette. E os demais hoteleiros dessa cidade maravilhosa. Já passei muito por lá, já passei muitas férias por ali. E aí eu gostava muito de cozinhar e eu estava, acho que, mais indo para gastronomia. Só que em São Paulo ainda não tinha nenhum curso de gastronomia forte na época. Acho que estava começando aí em Bimorumbi e o Senac só tinha em Campos do Jordão ou São Pedro. Sim, Água de São Pedro. E aí a minha segunda opção era hotelaria. Né? Eu falei, hotelaria. Eu até brinquei. Esses dias eu até fiz um bolo. Eu estava colocando lá no meu stories do Instagram, que às vezes eu conto um pouco da minha rotina. Eu brinquei, sinto pelo Michelin, que perdeu, já que eu não fiz gastronomia, perdeu de avaliar minhas estrelas. Mas eu acabei optando pela hotelaria, muito feliz. Aí eu fiz hotelaria no Senac em São Paulo, fiz estágio em Campos do Jordão. Mas eu saí da hotelaria e fui trabalhar em alimentos e bebidas. Ah, é? No seu currículo aqui, a gente tem passagens pelo Outback, pelo Wendy's, pelo Le Pen Le Pain Quotidien, que é uma multinacional francesa de patisserie, né? Isso. Então, isso, de certa forma, essas experiências vieram da sua pegada de gastronomia. Na verdade, quando eu fiz o estágio, eu gostei bastante, porque no Senac, ali, quando você faz o estágio, no hotel escola, você passava por todas as áreas. E eu tinha gostado bastante. Eu lembro que a primeira bandeja que eu servi era um evento. Tava Arnaldo César Coelho na mesa, tava Galvão Bueno, era um evento dentro do Senac. Como é que chamava a bolsa antes? Não é, agora é B3, mas era da antiga Bolsa de Valores com outro Sim. nome. BMF? Era BMF. Bolsa de Bolsa Mercados. de Mercados Isso, Futuros. Mercados Futuros. Era um evento deles e eu estava fazendo estágio. E aí eu estava servindo, eu lembro da primeira bandeja, que todo mundo foi pegar a latinha da minha bandeja. Eu falei, ai meu Deus do céu, agora vai cair. E eu gostei muito ali do bar, da lareira, da parte do restaurante. Mesmo tendo passado por todas as áreas, foi a área que eu mais me identifiquei. E na época o Outback estava chegando no Brasil. E eu tinha uma colega que tinha trabalhado comigo no shopping. E ela falou, nossa, o Outback está aqui, é legal. Tá? Eu falei, vou lá ver. Eu fui lá ver, e aí eu fui lá ver e fiquei, né? Eu falei, preciso começar de algum lugar. Claro. Vou começar, porque, diferente de que muita gente pensa, você precisa começar de algum lugar e nem sempre esse lugar é você já sair com um cargo de gestão, liderança, né? Nunca, muito pelo contrário. E aí eu fui para o Outback e aí eu acabei fazendo uma carreira lá. Eu fui promovida muito rápido, virei gerente muito rápido, bem jovem ainda, 19, 20 anos. E fiquei por lá por uns 4, 5 anos. Muito E bom. aí acabei enveredando boa parte da minha carreira para alimentos e bebidas por ter tido essa escola fantástica, que foi o Outback. É uma escola muito boa de atendimento, serviço, gestão, controle, processo. E aí eu acabei só saindo de lá para fazer gestão estratégica de negócios, que aí eu também vi que tinha esse gap um pouco, eu queria entender um pouco mais de finanças, de fiscal, contabilidade, sempre fui muito curiosa. Aí eu saí naquela época, aí me enveredei para outras coisas, fui trabalhar com marketing, aí fiz um estágio, não um estágio, né, mas passei um pouco tempo também em hotel de novo, trabalhei em engenharia, aí até que eu voltei de novo para alimentos e bebidas, senti saudade. Muito legal essa experiência que você teve. E aí, parafraseando o que disse o Antônio Henrique, que é um dos líderes principais do Senac Brasil hoje, eu queria dar uma ênfase para a importância da educação na formação profissional dos nossos gestores, né? Você tem uma formação excelente, você foi aluna do Colégio Rio Branco, na Granja Viana, Isso. né? Que te deu uma base, depois do Senac. Então, assim, você acha, pulando um pouquinho, porque a gente vai falar mais lá na frente, que é a questão de pessoas e essa coisa de mão de obra, você acha que, tomando a sua carreira como exemplo, que essa formação, dedicação aos estudos, continua sendo fundamental na projeção de carreira das pessoas? Continua a educação. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Inclusive, até hoje eu falo, eu estudo. Se eu não continuar estudando, talvez amanhã eu não seja a CEO que a minha empresa precisa. Então, acho que é estudo contínuo. Se você me perguntar, mas seja faculdade, qualquer forma de estudo, qualquer forma de aprendizado. Hoje, acho que a gente tem diversas formas de aprendizado difusas. Aí, não só o ensino tradicional como a gente tinha lá atrás, com acesso à internet está muito mais fácil você aprender, né? Você tem informação o tempo todo, você tem acesso a um YouTube que te dá uma aula completa.
Antigamente a gente tinha a questão, o fator financeiro, era caro ter acesso a bons estudos. Hoje você tem bons cursos e bom conteúdo disponível gratuito na internet. Mas é assim, é para o resto da vida. O conhecimento ele está literalmente à disposição, né, de Tá. todos. Ou seja, hoje em dia eu costumo sempre dizer, só não se aprimora, só não evolui nos seus conhecimentos quem realmente não Quem quer. não quer? Porque tem uma gama de possibilidades de você adquirir conhecimento diferente, por exemplo, da minha época, que você tinha que estar lá É presencialmente, isso. nos cursos e tal, e aí você fazia não era bem aquilo, ia para outro. A gente viveu muito isso na minha Até o geração. valor das escolas e das faculdades antigamente, o valor das faculdades em si, principalmente, a faculdade era um peso muito grande, assim, no orçamento. E hoje você tem até Exatamente. faculdades mais baratas, mas o conhecimento ele está todo na internet. Se você Conhece. decidir aprender, vai Concordo. aprender de graça. E agora com a IA, Mais ainda. a gente vai passar por um outro patamar na questão do conhecimento, na minha Muito opinião. mais. É um avassalador, né? A gente tem hoje, eu acho que está só começando, né? Tá só começando uma grande Uma transformação. grande transformação. Bom, eu queria voltar um pouquinho na sua carreira, né? Não deixar de citar que você é uma atleta, né? E eu queria depois perguntar para você como que você Claro. faz a ligação, o que o esporte de alta performance, que é o seu caso, que é uma ciclista, né? Que você dedica, como que isso se relaciona com os negócios. Mas antes disso, eu queria só citar aqui que você, antes de você assumir em setembro de 22 o cargo de CEO na B&B Hotels, você esteve 4 anos como country manager, né, da Celina Celina Hotéis. Hotéis, que é um projeto que veio para o Brasil com grandes expectativas. Sim. Na época, me lembro bem, né, houve assim um frisson muito grande, né, para usar um termo bem francês, né, na vinda da Celina e tal. Como é que foram esses 4 anos, Flávia? Intensos. Intensos. Acho que a Celina era um projeto que ele tinha dois lados, né? Ou era uma aposta de grande sucesso, tinha ali, acho que a concepção dele, o contexto de produto era muito bacana. E você tinha os dois lados, ou dá muito certo, ou ele, na verdade, não funcionar, porque tinha também a questão dos quartos compartilhados, que não é muito uma coisa, principalmente aqui para nós, no Brasil, não é muito uma coisa do nosso viajante, né? O pessoal, se ele tem um pouquinho a mais, ele prefere pagar o quarto sozinho. Mas foi uma jornada de muito aprendizado, foi excelente, assim, acho que me deixou mais completa. Eu acho que tudo que vem como desafio novo vem para te ensinar alguma coisa. Então, eu aprendi na Celina, obviamente, eu aprendi a bater na porta do mercado financeiro e fazer fundraising, criar teses inovadoras e não ficar na única tese, porque a gente tem muito isso. O nosso mercado, a nossa indústria, ela é mais tradicionalista. Então, ali, ela era meio quebrando todo o status quo. Ela trazia uma tese completamente inovadora, uma tese de investimento, uma tese de serviço. Tudo ali era muito diferente. Então, foi um aprendizado imenso, porque eu peguei do zero, eu fui a funcionária número 2. Quando eles me abordaram, eu até brinco, porque eu neguei eles 3 vezes, né? Eu falei, não sei o que é isso, não quero. Não... Eles foram atrás de você. Foram 3 vezes. Aí na terceira eu falei, poxa, a terceira eu vou ter que ver o que que é, né? Porque assim, 3 vezes, o mesmo raio não cai no lugar 3 vezes. E aí eu fui e decidi topar a jornada. Então, fui a funcionária número 2, contratei toda a equipe, coloquei de pé 10 hotéis aí, desde implantação, desde encontrar o projeto, fazer o retrofit, fazer todo o processo de... Lá tinha um processo de criação, isso era muito legal. Ele tinha um processo de criação para cada hotel, então... cada hotel era pensado dentro de... Ele tinha como se fosse uma narrativa, então tinha um storytelling da hora que você entrava pela porta até você chegar no seu quarto, e do quarto, a experiência, tudo era uma conexão. Então foram vários aprendizados. Aprendi muito sobre arte, aprendi sobre design, aprendi mais sobre experiência, sobre comunidades, acho que é uma coisa que está super em alta agora, e eles já tinham isso no DNA. Então foi um baita aprendizado aí, 4 anos de muito aprendizado. Um processo de pré-IPO, eu decidi sair quando estava para fazer o IPO. Sim. Então, vi esse processo todo acontecer também. E aí, quando eu tomei minha decisão, eles estavam quase para tradar na Nasdaq. Eu já estava aí olhando o mercado e foi quando eu tomei a decisão de transicionar para a B&B.
Legal demais. Eu que já atuei em várias redes internacionais do Brasil, sempre digo que o segredo do sucesso para quem vem de fora, e continua valendo, na minha opinião, é você conseguir tropicalizar, você trazer o que tem de bom, obviamente, todas as características da rede, mas é necessário ter É, uma visão de Brasil, de mercado, inclusive América do Sul, inclusive, cada país tem as suas próprias realidades, e no Brasil nós temos a nossa. E eu acho que o sucesso e a velocidade do crescimento de quem das redes nacionais está muito ligado à capacidade de entender o nosso mercado. eu fiz isso a vida inteira, né? Porque todas as redes que eu trabalhei de alimentação, todas eram multinacionais. Eu brinco que eu tive uma experiência no meu currículo que era uma empresa nacional, o resto, tudo internacional. E você vê todas elas, o que acontece, até dei uma palestra no Gramado Summit recentemente sobre isso. Como fazer a internacionalização, né? Porque as marcas vêm, você tem que entender que é Brasil, que talvez o que dá certo em Copacabana não vai dar certo em Paris, né? Porque é uma cultura diferente, a forma que as pessoas trabalham é diferente, a forma que as pessoas pensam, a forma que as pessoas consomem, o que elas comem, o café da manhã é diferente. Claro. Às vezes você vai colocar um molho muito apimentado lá na Índia, aqui não vai, ninguém vai comer. Então, é uma coisa completamente diferente que você tem que fazer isso. Eu vim dessa escola de tropicalizar muitos restaurantes. Então, até o próprio Le Pain Quotidien, quando veio, é uma padaria, mas não tem pão na chapa. Eu falei, gente, não dá para abrir em São Paulo e não ter um pão na chapa. Pois é. Não tem condições. É o início do fim, é abrir já fracassando. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade, né, de fazer essa tradução, desde do cardápio, desde o enxoval, desde os processos, como são feitos os processos, porque tem coisa, o próprio Walmart, quando naufragou na Alemanha, Sim. foi porque eles foram lá e É um falaram, case. sorria para os clientes. E na Alemão não Alemanha, você fazer gosta. isso, o alemão não Alemão gosta. acha invasivo. Exato. Não, Ele... sorria para os clientes, reunião motivacional, nada a ver com a cultura alemã. Assim, Exatamente. milhões de prejuízo porque não soube fazer essa tropicalização. É verdade, total. Eu estava lendo ontem um post quase que um desabafo, né? Um post da Thaisa Kruder, CEO da Clara Resorts, que foi minha convidada no painel agora em Olímpia. Maravilhosa ela. Um E, beijo, Thaisa. ela é uma pessoa incrível. E ela fez uma narrativa ontem muito bacana de como que foi difícil o Inhotim inaugurar o Hotel Clara aqui em BH, em Inhotim, no caso, né, Brumadinho, Sim. comparando a experiência dela em Ibiúna e Dourados, em São Paulo. Então, estou falando de estados. O quanto que ela teve que mudar conceitos rígidos que eles tinham de serviço, de pratos, e como que isso foi feito, teve que fazer essa adaptação para atuar em Minas Gerais. Então ela fala lá, um exemplo simples, Sim. a feijoada que lá em São Paulo é todas as sextas, aqui é no sábado. Não deu certo fazer na sexta. Servir um prato X à noite em Minas teve que mudar, teve É. que botar os pães de queijo assim, assim, assim de manhã. Porque as pessoas aqui vêm para cá, apesar de serem de fora, elas esperam alguma coisa muito ligada à Ao mineiridade, local, né? A ao pessoa quer local. o localismo. Então, essa postagem dela, para mim, denota o quanto que nós temos diferenças aqui dentro do país, do Brasil. O Brasil é um país continental, né? É uma França, né, É um país Flávia? Aliás, continental, não tem como. o Brasil é exatamente, né, a gente tem aí vários, Minas Gerais, quer dizer, é uma França, né, em tamanho e em Sim. dimensões. Circuitos turísticos tem até mais do que na França, mas um estado de Minas Gerais é um país como a França. Então você imagina o que é o Brasil, É a isso. diversidade, as diferenças. E falando de Brasil, vamos falar de B&B Hotels no Brasil. A rede tem 35 anos, mas ela chegou no Brasil há bem menos tempo. Me parece que chegou em 2000 e... Foi 2017 que abriu o primeiro hotel. Primeiro hotel. Salvo engano, foi o de São Uberlândia. José dos São Campos. José dos Campos Aí primeiro. logo depois vem Uberlândia. O hotel de Uberlândia, eu queria, né, contar uma pequena história. Ele era um hotel presidente, foi inaugurado em 1964. O nome desse hotel se dá graças ao fato do dono, né, o fundador da empresa, que dá nome à praça lá Seu do centro Tubal de Uberlândia, Vilela. Tubal Vilela. O Tubal era muito amigo do JK, presidente da República, e nomeou o seu hotel em homenagem ao JK, por isso que chama Hotel Presidente.
E esse hotel veio aí nos braços da família, nesses décadas, até que eles fizeram uma virada de chave para um hotel de rede que não funcionou, uma outra rede francesa, e acabou chegando A Baby. na B&B. Não é isso, Flávio? Foi isso E mesmo. está com vocês Está conosco desde então. desde então. 128 apartamentos. Vocês fizeram Isso, investimento de 3,5 milhões. isso aí. E Isso como aí. que está hoje os hotéis? Então, você tem, só para recapitulando, 4 hotéis no Rio, Isso. um em São José dos Campos, Uberlândia e São Paulo. São Paulo, que é na Estação da Luz. Isso aí, isso aí. Dá uma resumida para nós na Operação Brasil hoje da B&B. A gente está com esses hotéis, né? Acho que o da Luz e o do Rio de Janeiro Norte foram greenfields, então eles foram construídos para ser B&B, eles não eram, os outros todos foram feitos retrofit. Então eu entrei em 2022, pós-pandemia, setembro de 2022. Logo depois a gente inaugurou Santos Dumont, que ele também era o Sim, antigo Otom. eu sei, eu lembro. O Otomzinho. A gente inaugurou ele, eu inaugurei ele no final de 2023, começo de 24. A gente inaugurou ele, ele ficou um bom tempo em obra, fechado durante a pandemia também. Eu cheguei, ele já estava em obra. Pegou bem a fase da pandemia quando começou a fazer todo o retrofit dele. Hoje a gente está com 1.000 apartamentos no Brasil, 1.000 e pouquinho, no Brasil, com essas 7 operações aí. Muito legal. E aí, você veio para fazer esse turnaround de resultados. Até mando um abraço para o meu amigo Michel Schnurler, lá na Alemanha, com quem eu estive aqui em Belo Horizonte, inclusive, e em São Paulo depois. Você veio para fazer uma virada, fez uma virada, você apresentou um resultado, uma entrega incrível no seu primeiro ano de gestão. Está registrado aí por todos. Inclusive Orlando Souza, presidente do FOB, quando eu mandei ontem o link, a chamada do nosso podcast, o Orlando ele foi meu chefe, né? Na COR, foi meu chefe. Um dos grandes líderes que eu tive na hotelaria, devo muito a ele. E ele é uma pessoa que ele é curto e objetivo. Ele falou de você o seguinte: Flávio é fera. Maravilhoso, obrigada. Um beijo, Orlando. Ele é incrível. Ele é uma pessoa, ele é incrível. Eu concordo. Já esteve aqui na bancada conosco, falando de tudo isso, mais alguma coisa. Então, de fato, é um líder e uma pessoa, um inspirador. É um inspirador. Me conhece muito. Muito de hotelaria. E trabalhou aqui, né, em Belo Horizonte, na Hilton, num hotel aqui. Inclusive vai ser reaberto agora, mês que vem. Teve fechado desde a pandemia, vai reabrir como outra bandeira. Então, Flávia, a gente tem aí no hotel, você fez esse turnaround. Como que foi essa visão? Você chegou, obviamente, contratada lá pela B&B, né? Sim. O seu Fabrice Collet, que é o seu chairman, né, direto, te colocou aqui dando uma meta bem clara. Como que foi isso? A B&B, ela entrou no Brasil em 2017 e acho que aí veio um pouco do que a gente estava falando anteriormente sobre a tropicalização, sobre você entender aonde você está chegando e o que você precisa fazer. E olhar com um pouco de carinho para a operação, né? Diferente a forma que o europeu viaja da forma que o brasileiro viaja. Então, acho que esse foi um ponto bem relevante, que quando eu cheguei na companhia eu pude perceber. Eu falei, poxa, para a gente fazer alguma coisa aqui, o importante é a gente entender o que é que o público brasileiro quer. Né? Na época... Você acha que faltava isso na época? Acho que na chegada inicial... porque na Europa funciona, você está em localizações secundárias. A B&B nasceu assim, né? Ela nasceu em localizações secundárias, nunca nos centros das cidades, mas sempre nas rodovias, localizações secundárias, com um preço bem baixo, um preço baixo, que era aquilo, a pessoa quer uma boa cama, O nome um bom B&B vem de chuveiro. Bed and Breakfast? Na verdade, mas não é. Mas não é. Mas não é. Todo mundo pergunta, foi assim que eles fizeram a concepção, mas com o tempo isso mudou. Virou B&B Hotels, não é para confundir com Bed and Breakfast. Mas lá atrás era o básico bem feito, né? Eles queriam fazer, sim, era o básico bem feito de uma forma que entregasse boa cama, bom chuveiro, a um preço acessível, em localizações de passagem, né? E aí, quando veio para o Brasil... as localizações, algumas delas são localizações premium.
Eu sou muito contente de dizer que a melhor localização do Brasil está comigo, em Não, Copacabana, você tem 2 hotéis ali no Forte, o outro no no posto próximo, 5. posto 5, além do Santos Dumont, que Sim, obviamente é um hit, né? Um movimento fantástico. Está perto do Engenhão, onde tem shows incríveis no Rio de Janeiro, no hotel lá de Del Castilho, lá perto de Todos os isso, no Santos, Del South Castilho, né? Shopping, O isso aí. Norte Shop. Você está perto do Center Valley, em São José dos Campos, e você está na praça central da região, uma região De Uberlândia. importantíssima de Uberlândia. Então, todas as suas localizações são premium. Exato. E aí, quando eles vieram nas localizações premium com um pouco do preço da localização secundária. E, obviamente, não funcionou, né? Até porque não fecha a conta. Eu sempre falo para o hoteleiro prestar atenção se quando ele está brigando pelo preço, ele está fechando a conta dele, se de fato ele está pagando o custo fixo dele, se ele está pagando a equipe dele com aquilo que está acontecendo. Porque para você fazer isso, você começa a perder qualidade. E aí vira aquela bola de neve. Você não paga direito seus custos, porque você está vendendo muito barato, então você não tem caixa. Aí, como você não tem caixa, você começa a perder qualidade, porque você não tem como pagar ali o mínimo que a qualidade exige. E aí o hóspede começa a reclamar, e aí a sua nota cai, e aquilo vai virando uma bola de neve, que é o que faz o hotel não funcionar, ou muitas vezes até fechar. Então, quando eu cheguei, estava nesse momento de dificuldade mesmo, de vendendo muito barato. E a comunicação visual também não conversava com o que acho que o brasileiro médio espera. Era uma coisa que eu acho que até meio varejão, assim, feita. Então, estava uma coisa bem colorido. Você acha que É, até isso era uma coisa que era, estava prejudicando um pouco? era. Tanto que, quando eu vi o desafio, eu decidi aceitar, porque a gente faz a nossa lição de casa antes de aceitar um desafio, né? Eu sempre brinco que para você aceitar uma vaga, tem que ser bom para os dois lados. Então, você também tem que fazer a sua entrevista e a sua diligência na companhia que você vai trabalhar. Então, quando eu olhei, eu falei, poxa, aqui tem muita oportunidade. É uma oportunidade de realmente fazer uma virada grande. Eu gosto de desafio, pelo meu histórico de atleta e tudo mais. Eu gosto de coisas complexas, de problemas a resolver. Então, quando eu olhei, eu falei, poxa, tem muita oportunidade, vai ter muito trabalho, vai, mas vamos. Então, eu acho que os maiores foram começar a olhar para a qualidade, que no fundo é o que todo mundo espera. A gente fala tanto do básico bem feito, mas às vezes não é o que você encontra por aí, porque não é fácil fazer o básico É bem muito feito. discurso, né, Flávia? E não é fácil fazer o Back to básico bem basics, feito. muitas vezes é necessário. A maioria delas. É. Porque não é fácil você dar a boa cama e o bom chuveiro com constância, ter a disciplina de entregar aquilo todo dia, muito bem feito, da melhor forma que você recebesse em casa, não é fácil. E aí eu passei justamente para isso, para fazer. Eu tinha já um dinheiro em caixa para CAPEX, que ele estava ali acumulado, aí eu fiz reformas rápidas e inteligentes que trouxeram, que agregaram valor à experiência. E aí, junto com isso, eu consegui fazer uma retomada de diária. Também era um momento que eu não podia perder. Vinha um momento de retomada após pandemia. Então, se eu tivesse com o meu ativo depreciado, eu não ia conseguir entrar onde todo mundo entrou aí na retomada após pandemia. Então, eu melhorei meu ativo, então eu tinha um hotel já com mais qualidade. Melhorei muito o treinamento, serviço, que é a hospitalidade em si, que é isso, né? O hotel é Uhum, hospitalidade. Então, assim, claro. investimos nas pessoas. Eu sou super pró pessoas, talvez porque eu vim aí da construção de carreira, até conversando com o próprio Fabrício, ele falou assim: isso é uma coisa que você sabe muito melhor do que eu. Eu sei de outras coisas, mas eu não fiz a trajetória que você fez, garçonete, gerência e assim por diante, para saber todos os pontos de contato ali, entender como lida e como sente, acho que o sentir mesmo cada posição. Então, acho que investir muito nas pessoas e invisto é um grande ativo da companhia. E aí a gente fez uma mudança muito rápida da percepção. Acho que os pontos maiores foram esses. A situação, quando você vem fazer turnaround, você precisa colocar caixa. Né? Muita gente senta e fala assim, vou fazer um turnaround e sai cortando custo. Você tem que ter autonomia e tem que ter É o isso. plano estratégico de impacto de rápida, né, E de tem que rápido ser impacto. negociado isso. Tanto que eu É. falei para ele, até onde eu posso ir? Aí ele falou, só não muda a cor do logo. Eu falei, então tá maravilhoso, era isso que eu precisava. Então temos um deal. Que aí sim, eu tenho autonomia para fazer e você precisa gerar caixa. E gerar caixa, às vezes as pessoas falam, não, todo mundo que se vê em dificuldade fala, não, vamos cortar custo. E aí para de perceber que tem coisa que é custo e tem coisa que é investimento. Isso aí. Né? E aí fazer esse planejamento de uma forma bem estratégica. E aí foi isso que eu fiz.
resolvi focar primeiro no que era ganho rápido, que eu chamo de ganhos rápidos, os famosos quick wins, aonde eu ganho percepção de valor mais rápido, onde o cliente me reconhece e aonde o meu board que me contratou me reconhece. Porque a hora que o cliente me reconhece, me paga mais, o resultado sobe, o board me reconhece e fala, ok, aqui temos uma oportunidade de uma grande rede de dar continuidade a um trabalho. E como você disse numa entrevista exatamente 1 ano atrás, ao meu amigo Peter, lá do Telenews, investiram no que muda o jogo. É isso aí. Né? É isso aí, Exatamente. no que muda o jogo, que é a percepção do cliente. Às vezes, você está fazendo um investimento em alguma coisa que talvez seja legal para você, que está ali, que está cansado do processo repetitivo, mas você esqueceu de investir no enxoval. Tá vindo aquele enxoval, você levanta, tá transparente, Fica transparente. tá rasgado e você tá preocupado, às vezes, em investir na maquininha de cheirinho que vai soltar o cheirinho na recepção. Assim, Concordo. é legal a maquininha de cheirinho? É legal, mas ela vem lá embaixo na lista, né? É São os valores percebidos. É isso, é né? o que o cliente vai perceber valor mais rápido. Exatamente, de impacto. Né? É isso mesmo. Então, assim, os seus hotéis, assim, o B&B é uma monobrand, ou seja, você tem uma marca, você não tem diferentes categorias de hotéis. Isso me parece ser já um diferencial interessante. Sim. Você não tem aquela história do executivo, premium, Sim. parque, né? Vocês têm uma marca B&B Hotel. Uma marca B&B Hotéis. E se você olhar, eu tenho hotéis na França com 2 estrelas, eu tenho hotéis na França com 3 estrelas, eu tenho hotéis na França com 4 estrelas. Eu tenho a Itália quase toda 4 estrelas. Aqui no Brasil, você pode pegar, eu tenho 3 estrelas, eu tenho 4 estrelas. Sim. Por decisão da companhia, e a gente sempre colocou isso em xeque, até conversando, será uma nova marca, porque é um ativo premium. E aí a gente traz para a mesa uma coisa também que as pessoas esquecem, e você muito bem comentou aqui anteriormente sobre a história da Thaisa, que é o localismo. Uhum. Então, na verdade, as pessoas elas sabem que elas estão entrando num hotel B&B quando elas entram no B&B, mas nenhum é igual ao outro. A gente traz esse localismo para dentro da unidade. E trazer o localismo não é, eu estou em Copacabana, eu vou pintar Jesus Cristo e calçada de Copacabana para todo lado. Não, mas o que o turista vem aqui? O que a pessoa que mora em Copacabana faz? Porque, no fundo, quando a gente está viajando, a gente está buscando... Sem dúvida. O conhecimento, a experiência. O dia a dia, a experiência do local. Do local. Então, a gente acaba trazendo isso, traduzindo isso para dentro do hotel e traduzindo dentro do que a propriedade oferece para nós. Quando a gente fala de um retrofit, não tem como você ter todos os quartos o mesmo tamanho, a mesma porta. Não tem condições. E cada vez mais acho que é sustentável. A B&B tem essa parte de sustentabilidade. Nós somos os menores emissores de CO2 da hotelaria no mundo. 1,65 quilos por quarto ocupado. Isso Exatamente, é baixíssimo. É baixíssimo. Porque é isso, quando você entende que você pode, de repente, fazer um retrofit sem ficar tão amarrado a padrões que talvez eles agreguem valor para você, mas não para o cliente final, né? Ele está agregando valor para o seu processo, porque vai ser mais fácil para a empresa fazer aquela coisa mais copia e cola, né? Até meio alemã, meio Big Mac, funcionou, mantém assim. Mas será o seu hóspede não está vendo valor nisso, não está ganhando. Então, a B&B, ela gera valor para o hóspede dentro daquilo que ela tem de melhor. Então, a gente nunca teve essa diferenciação de, vai ser um B&B Hotels Mini, ou Budget, ou Premium. Até hoje, a gente não teve, a gente está há 35 anos no mercado, a gente está fazendo 35 anos esse ano. É uma estratégia diferenciada, né? Não é o que muitas redes fazem. Eu acho isso um diferencial que pode se tornar, inclusive, muito competitivo. Essa coisa de simplificar um pouco a ideia para o investidor, principalmente quando se fala de fundraising. E aí vem aquela ideia assim, mas qual vai ser a bandeira? Qual vai ser a categoria? Não, eu tenho uma marca, que meu hotel é isso, eu atendo todos esses níveis de exigência de clientes. E descomplica um pouco uma linguagem que hoje eu acho que a gente vive muito sopa de letrinhas na hotelaria, né? É muita nomenclatura. Não, e às vezes até a gente se perde, eu mesma. A gente se perde. No mercado. Tem algumas redes por aí que eu não consigo contar o tamanho, o tanto de bandeira que tem. Pois é, eu é muito falo, complicado. Nossa, esse é daquela rede? Perdi. Até porque muda o tempo todo. Tem muitas empresas que são franqueadores de marca, eles nem são operadores hoteleiros. Eles simplesmente compram uma marca e colocam na prateleira. Então, eu que trabalho muito próximo dos investidores, que muitas vezes não, aliás, na maioria das vezes não são hoteleiros, e assim, o que eles conhecem de hotelaria é onde eles se hospedam. É a parte sexy uma da das coisas que eu mais faço delas. é atender ligação, WhatsApp, e-mail,
me pedindo para situar o que é essa rede, que marca é essa. Tem marcas que mudam né? Um passa da operadora tal para outra, a mesma marca. Vou usar um exemplo do Ramada no Brasil. E as pessoas me perguntam, afinal de contas, de quem é essa marca, de onde ela veio. Então, esse posicionamento de brand aqui, assim, aqui no Brasil, quem investe em hotelaria, comumente, não são hoteleiros. Sim. Ao contrário de outros países. Sim. São investidores de outras atividades, né, que buscam rendimento. Então, eles têm dificuldade de conseguir fazer uma leitura correta dessa essa palete de marcas que tem por aí, outras que surgem. Grande. É muito grande. Aqui no Brasil, eu contabilizei, nós temos 218 redes hoteleiras em operação, o que não é muito comparado com outros países. Sim. Imagine a quantidade de submarcas que essas redes têm, cada uma, quanto que isso vira. Para deixar cada um doido. Você acaba tirando aí, às vezes, percepção de marca mesmo. Né? Exatamente. Pessoa ficar fiel à sua marca, porque um dia é um, outro dia é outro. Acho que tem uma oportunidade aí. No caso de vocês, os hotéis são arrendados ou são contratos de arrendamento? Isso também é muito interessante. E é até bacana, assim, se você pega o mercado hoteleiro Brasil, acho que 1% faz arrendamento das grandes redes, né? 1% delas fazem arrendamento. E o modelo da B&B é muito bacana, porque a gente também entra com o CAPEX ali, a parte de FF&E. Então, a gente está fazendo um risco compartilhado, se assim por dizer, chamar risco, né? Está fazendo um risco compartilhado e a gente tem um mínimo garantido no aluguel e mais participação na receita. Então, para acreditar muito na relação ganha-ganha. Se eu ganho, você ganha comigo. Que é o que o investidor quer, né, Flávia? É isso aí. Hoje eu escuto entre 10 investidores que eles querem estar com uma rede que participe com eles da dor e do amor. Ou seja, quer estar junto na alegria e na tristeza. A gente, na verdade, assume o risco, né? A B&B, ela assume o risco, porque se der algum problema, eu vou pagar o aluguel de qualquer forma. Assim como eu paguei na pandemia, né? A B&B pagou na pandemia? A B&B pagou Olha só. na pandemia. Obviamente, a gente fez alguns acertos, mas não deixou de se pagar aluguel durante a pandemia e assim por diante. A gente tem uma relação muito saudável com os nossos investidores. Sou bem feliz com eles. É uma relação bem saudável dessa construção. Isso é fundamental, né, Flávia? Não dá para você operar hotéis no Brasil quando você vive as turras com seus investidores. É muito difícil. Porque quem sofre no final, vou te falar, além da gente sofrer, se fosse o caso de uma administradora, o cliente sofre no final, porque aí quando você entra num modelo de administração, você precisa fazer um retrofit, você precisa fazer uma manutenção no hotel, acaba não fazendo porque está nessas idas e vindas de insatisfações do investidor que não entende de hotelaria, e aí fica aquela coisa meio nebulosa, e por isso que a gente tem tanto ativo bom depreciado por aí. Pois é. Que é até triste, que para nossa indústria, para mim, quanto mais ativo em ordem, bonito, de valor, a gente tiver, melhor para a gente vai ser, a gente cresce junto. É bom combinar que esses hotéis que passam por isso, eles estão fadados a estarem fora do mercado, principalmente num grau de exigência crescente de quem se hospeda, ou seja, ele ou vai cair de categoria, vai passar a ser um hotel realmente de muito baixa, enfim, resultado, tarifa e tal. A diária média vai lá embaixo. Ou então ele vai acabar, inclusive, saindo do mercado, vai fechar, vai virar outra coisa. A gente vai falar daqui a pouco de short time rental também, mas eu queria pedir para o João passar, as pessoas estão aí querendo saber mais da B&B Hotels. Eu vou pedir para o João passar um vídeo de 2 minutos e meio, institucional de vocês, que ajuda o pessoal a entender um pouco e conhecer a sua rede. Perfeito. Vamos lá, João.
Flávia, acabamos de saber aqui que você foi ali mestre de cerimônia no evento global da B&B Hotels, que tem 897 empreendimentos no mundo. Você foi escolhida com essa honra, né, de ser apresentadora desse mega evento da rede, que é presidida por uma mulher, a Céline Vercollier, que é a diretrice générale. E me conta um pouquinho do empoderamento feminino. Você é um exemplo disso, uma jovem mulher, bem-sucedida já muito cedo em outras empresas, até chegar na B&B. E isso é, inclusive, uma das linhas mestras aí da sua rede, né? Sim, Como nós vimos ali na apresentação, 45% dos cargos de liderança de gestão já sim, são preenchidos por por mulheres. mulheres. No Brasil, esse é um tema hoje muito em voga, né? Nós estamos vendo eventos frequentes de mulheres líderes, não só na hotelaria, turismo, mas em várias áreas. E como que você se sente aí nesse cenário? Ah, é uma honra, na verdade. O curioso é que eu nunca parei para olhar e pensar nisso dessa forma, sabe? Eu nunca olhei como eu preciso levantar uma bandeira, eu preciso fazer assim. Eu fui muito pelos meus resultados. Eu preciso dar resultado. E até quando as pessoas me perguntam, eu sou mulher, a gente tem várias coisas por criação, por antepassados e assim por diante, que muitas vezes a gente acha que não é pra gente, que não vai dar. A gente é ensinado assim, muitas vezes, é cultural nosso, e não nosso que eu digo Brasil, é cultural do ser humano, né? A gente vem disso já de antepassados, desde a época das cavernas, se a gente for remexendo lá atrás. Mas eu não colhei para isso. Eu preferi colocar meu empenho e minha energia em fazer dar certo, em dar resultado. Então, qual que é o melhor que eu posso fazer? Qual que é o melhor que eu posso trazer? Obviamente, eu sempre abri espaço e abro para outras mulheres. Acho que tem fatores, por exemplo, eu tive recente, mulheres trabalham comigo que vieram de licença maternidade, então você saber criar esse espaço, saber respeitar que não é igual, porque nós não somos iguais. Eu até brinco, todo mundo fala, tem a esposa lá em casa é a chefa, né? Ela que manda. Um dia ela tá assim, sim, existe uma, acho que às vezes até uma variação de humor, uma variação, a gente tem que respeitar nosso ciclo e respeitar quem a gente é para poder estar ali. Mas não que isso, acho que nem na B&B veio como, precisamos só contratar mulheres. Não é porque eu vou contratar uma mulher porque ela é uma mulher e Você não acha que é porque ela importante? tem Você técnica. acha que essa bandeira precisa existir? De tem que ser mulher? Tudo bem que ser inclusivo é importante, mas eu acho que a competência Eu acho que é pela competência, mas acho que tem uma coisa que é importante fazer. Penso não, me acredito 100% que é você se obrigar em todas as vagas também dar chance para uma mulher. entendi. Então, assim, eu vou abrir uma vaga aqui. Então, na minha empresa, eu vou me obrigar se vier 10 currículos, eu quero 50-50, para eu dar a mesma Correto, chance para todos. Porque a gente veio de geração que não dava essa chance. sem Isso dúvida. não é levantar a bandeira, é você se dar a oportunidade, muitas vezes, gente, de ter uma gestora muito mais detalhista e cuidadosa que vai cuidar do seu negócio, porque a mulher ela é mais ligada a detalhes. Existem milhões e milhões de pesquisas que mostram que empresas que são lideradas por mulheres, elas dão mais resultado, porque a mulher ela tende a ser mais cuidadosa, ela age menos pelo impulso, ela analisa antes a situação, antes dela tomar uma decisão. Então, Mulheres trabalham eu em iria por esse Windows e caminho. homens trabalham em DOS. Eu resumo um pouco dessa forma. Maravilhoso, Abre maravilhoso. janelinhas, né? Eu tive já muitas mulheres, vejo, né? Formei muitas atuais gerentes mulheres. A capacidade da mulher de observar várias coisas ao mesmo tempo É é absurda. que é inerente da hotelaria, da hospitalidade. Por isso que eu não acho que é sobre levantar bandeira, mas é sobre abrir o espaço, entendeu? Acho que a gente não tem que levantar uma bandeira como ser uma causa e você fazer, porque se você levantar a bandeira, às vezes você está contratando alguém que não é tecnicamente bom, mas você só está contratando porque você levantou a bandeira. Quando você abre espaço e você se coloca obrigado a olhar todo mundo que está naquele espaço, aí sim você está olhando pela competência. Então você está dando espaço para a competência entrar. Acho que a bandeira vai muito mais para um lado de vamos preencher um espaço do que, de fato, é quando coloca assim, você precisa ter o menor aprendiz. E aí, senão você vai tomar uma multa.
Eu vejo muita empresa que sai correndo, vai colocar o menor aprendiz, seja lá, se ele vai dar resultado, não vai dar. Mas é porque eu não quero tomar multa. Então, assim, você não está abrindo espaço para a formação do menor aprendiz. E é a mesma coisa quando a gente fala de qualquer tipo de inclusão que a gente queira ter dentro da empresa. Então, acho que é muito mais olhar para isso, mas a própria mulher olhar muito mais para o resultado que ela pode dar. E conquistando o espaço e o respeito dela, por ela mesma. Porque é difícil, sim. Eu estava outro dia numa discussão sobre hotéis e é engraçado. As pessoas não percebem, tá? Isso não é proposital, as pessoas não percebem. E aí, se tá aqui, a gente está numa sala, tem um monte de homens e mulheres aqui na discussão, alguma mulher fala, provavelmente, se é um homem ainda que é o master ali que está fazendo a mediação, ele fala assim, a menina de não sei onde. Nunca eles vão referir com o menino de não sei onde. Então, para você ver quando está tão enraizado que as pessoas não percebem. Isso a gente ainda é perceptível. Entendi. Aconteceu isso há 3 semanas atrás. Eu estava no evento, uma moça se pronunciou e ele falou assim: a menina de tal rede falou assim. E aí não, aí os outros são chamados pelo nome, são chamados de rapazes. Então, assim, existe isso, existe. Tem que você, acho que o que foi diferente para mim, eu aprendi a olhar para isso e falar assim, não tô nem aí, meu resultado vai falar tão alto que o meu resultado vai falar por mim mesma. Não tem essa. Eu já tive em reunião de, ai, mas tão menina, tão nova, porque a primeira cadeira de presidente eu assumi com 28 anos, pelo meu resultado, obviamente. Claro. Então, tão menina, tão nova, será? E fica já aquela coisa de dúvida. Aí eu falo, e até quando eu ensino as pessoas, hoje eu tenho alguns alunos, eu faço mentoria com alguns executivos, líderes, e eu falo para eles, eu falo, gente, é o seu resultado. Você tem que ser tão bom que o seu resultado não vai deixar ninguém te ignorar. Então, eu vou muito mais por esse lado, mas acho sim, considero importantíssimo as empresas terem como premissa abrir espaço para todos. Outro dia eu até recebi de uma empresa, alguém mandou, me mandaram lá da França, não foi nem daqui. A empresa mandou direto lá para a França que poderia prestar serviços para nós aqui no Brasil. Aí quando eu recebo o paper da empresa, só tinha homem. Todos, tipo, mas assim, acho que tinha uns 40. Falei, caraca, não tem uma mulher. Não tem uma mulher nesse meio. Meu Deus do céu, que loucura. Talvez é uma empresa que não parou para olhar para isso e não abriu uma possibilidade de ser uma sócia mulher. Não parou para olhar e abrir a vaga por igualdade, entendeu? Então, acho que o importante para as empresas fazerem, não tem certo e errado, né? Mas fazerem o que seria um equilíbrio justo e dar espaço, é abrir o espaço de igual e se obrigar. Se eu tenho essa vaga, eu quero entrevistar meio a meio. Eu quero entrevistar 50% mulher, 50% homem. E trazer para dentro pela competência. E não porque você está querendo preencher uma vaga para colocar na sua plaquinha que você tem 45% mulher. A Celine mesmo, a nossa, que virou nossa CEO hoje, se for um trator. Uma baita mulher. Você já teve aqui grandes mulheres, Lisete, Thaís, com certeza. Estou sentada aqui. Várias, e todas elas a gente sempre enalteceu esse crescimento que conseguiram nas suas carreiras e todas disseram, eu sempre faço aquela clássica pergunta, como é liderar homens, né? Como que eles se portam diante de uma liderança feminina, e todas falaram com muito orgulho que isso é um processo natural. Que acontece e tem funcionado muito bem, ao contrário do passado. Não, e vamos falar a verdade, né? É o que eu brinquei agora. Você fala assim, pega grupo de amigos, quem tem grupo de homem ali, fala assim, vamos se encontrar, os casais. Aí ele fala, peraí que eu vou ver com a minha mulher se a gente pode ir. Então, a mulher já tem uma liderança natural dentro de um casal. Então, é natural que a mulher seja a liderança de caminho e assim por diante, de tomar decisões. Eu sempre brinco, que na minha casa a última palavra é sempre minha. Sim, senhora. Sim, senhora. Né? Ainda bate uma continência. Mas isso assim, né, nessas brincadeiras assim, né, de casal, de família e tal, né, a gente sabe, né, a mulher sempre foi essa coisa do homem, do machismo, né, do homem, está muito ligado a alguns conceitos retrógrados, antigos, de força, né, porque supostamente o homem, né, tem aquela prevalência da força física, a questão cultural, que as mulheres ficavam em casa, os homens saíam para trabalhar e eram os mantenedores. Isso tudo é um processo evolutivo que, infelizmente, na cabeça das pessoas, a mudança, às vezes, ela é muito mais lenta do que os processos. E muitas vezes não é consciente. Eu te garanto não é que consciente, esse evento que eu estava... Esse comentário que vocês... Não foi consciente. Exatamente.
Se eu te falar, 98% da sala não percebeu. Não percebeu. Seguiu o Essa, jogo. acho até bonitinho. Essa menina, Seguiu o jogo. essa menina, não é engraçado? A gente às vezes... É sem perceber, porque tá tão enraizado na gente, por isso que eu falo que é muito mais pela competência, porque se eu fosse me apegar a isso e toda vez tentar ir para um confronto ou para um conflito e levantar a mão e falar, olha, você está desrespeitando, acho que não, acho que eu vou muito mais na educação das pessoas que estão no meu meio, que estão próximas a mim e falar, isso não é legal, presta atenção, como você falou, que é o que eu posso fazer dentro do meu meio, do que às vezes chegar e mudar assim ali, ia virar uma polêmica e ninguém nem percebeu. Entendeu? Porque é natural, as pessoas não percebem. Tinham outras mulheres nesse momento no Tinha grupo? outras Você acha mulheres que na elas sala. perceberam? Não sei. Também De não verdade, sabem, não né? sei. É um Isso tema nem que não entendi. virou um tema. Mas é natural, acontece. Acontece. É muito legal. Flávia, Só que é bom a mulher entender que ela pode, o que o espaço dela está aí. claro, É só ela ir. acho muito legal essa, vamos chamar política que você adota de eu quero meio a meio, RH, me traz aqui, 50-50, né? Vamos olhar as 50 competências técnicas de todo competências, mundo, né? E exatamente. entender se, mas vamos abrir a oportunidade, porque tem muito lugar que não abre a oportunidade. Pois é. Ah, tem aquela coisa de mulher, horário, vai trabalhar final de semana, 6x1, porque tem filho, não tem filho. Eu lembro que, né, algumas pessoas, quando eu, como gerente, falava assim, ó, essa candidata, né, vai faltar, porque tem 3 filhos menores, fica doente, fica com febre, não sei o quê. Aí já era aquela coisa assim, né? Será que... essas coisas tem que, né? Muito Isso... pelo contrário, a gente tem que criar uma rede, acho que de apoio para isso, entendeu? Porque assim, a pessoa quando ela decide vir para a gente, ela vem para fazer o melhor que ela pode fazer. Ela está indo ali para uma relação de emprego porque ela quer ganhar o salário dela, ela quer trabalhar ou ela quer se reconhecer através do trabalho. Então, se a gente criar, e aí todo mundo reclama de mão de obra, mas será que você está criando condições para ter as pessoas querendo trabalhar para você ou está entrando num pensamento desse, ai, vai faltar, ai, não pode esse horário, não pode aquele. Entendo que a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo que nem todo mundo é igual, né? Não é linha de produção, nem todo mundo é igual, cada um ali lida do seu jeito e tem a sua melhor forma de entrega. Como é que você pode adaptar aquele ambiente para que tudo funcione também? Porque dá para funcionar. Claro. Quantas grandes mulheres você não vê que tem aí filhos, família grande, estão lá. Eu uso sempre o exemplo da Nubank. Sim. Cris Junqueira, com 5 dias de parto, estava lá Exatamente. trabalhando e está tudo bem, segue o jogo. Não muda. Então, é por isso que eu falo, é pelo resultado. Jogadora de entendeu? vôlei está em quadra aí com 5 meses de Aí, gravidez. é isso. Vimos aí na Superliga desse ano. É Falando de isso. Superliga e de vôlei, a gente chega aí no esporte, né? Você é uma esportista, né? Vamos chamar assim de alta performance, ciclista, né? Sim. Isso foi uma coisa que você começou como hobby e assim, aí o esporte te ensina disciplina, tenacidade, né? Vontade de atingir objetivos, metas, conquistas. Como que isso, você consegue treinar, você ainda compete? Na verdade, o esporte entrou na minha vida desde muito cedo. Eu sempre gostei, acho que a minha mãe praticava, então eu sempre gostei do esporte. Então, acho que pratiquei até os 12 anos eu nadava competitivamente, então fazia competição de natação. Aí parei com 12 anos que a minha mãe falou, você já está ficando muito larga, você quer continuar? Porque vai mudar a sua estrutura física. Aí eu parei, fui jogar um pouco de futebol, já fiz crossfit, enfim. Mas a bicicleta sempre teve na minha vida. Eu ganhei uma bicicleta quando eu tinha ali dos 6 para 7 anos de idade, numa promoção no shopping. Olha só. Eu ganhei uma Ceci. Calói Ceci. Calói Ceci. Quem não lembra da cestinha na A frente? própria, a Rosinha, eu ganhei a Calói Rosinha. Ceci no shopping e eu me encantei, ia com a bicicleta para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí na minha adolescência também, eu tive uma adolescência assim muito controlada, não podia sair de casa. Eu tinha 2 irmãos homens, meu pai, então eu era do meio, então era aquela coisa a menina fica em casa, a menina tem que ser criada para casar e ficar em Sei, casa. era E uma eu falava, a formação. gente chamava de Maria, né? Para ser Maria, ficar em casa, cuidar da casa. Você, Então, Lorenzetti, descendente italianos, né? descendência italiana. Certamente. Eu tenho descendência italiana. E a bicicleta para mim era uma fuga. Eu pegava minha bicicleta e me dava liberdade. Eu falava assim: eu vou ali na rua de trás e já volto. Eu pegava a bicicleta. Eu ia numa rua de avenida movimentada de São Paulo com um caminhão de Havaiana, sem capacete, menina Caramba, de tudo. era Ia. molecona mesmo. Molecona, ia, buscava liberdade. E aí a bicicleta foi indo, até que eu comecei a fazer de final de semana
para estar em contato com a natureza. Então, eu ia fazer mountain bike final de semana em lugares com natureza fechada. Sempre gostei muito de natureza. E aí, um dia alguém virou para mim e falou assim: nossa, mas você é tão forte, você tem que comprar uma bike de estrada. E Uhum. eu assim, ai, aquele pneu fininho, não, ai, medo, né? E eu fazia mais final de semana, durante a semana, sempre fiz o esporte, desde os 15 anos de idade eu faço academia, então não importa, eu estava continuando na minha rotina de academia, mas corri, já fiz prova de corrida, competi corrida também. Mas a bicicleta foi esse negócio. Ele falou, para resumir a história, eu comprei a bendita da bicicleta de estrada e comecei a pedalar. Aí ele falou assim: não, mas você é muito forte, então você tem que buscar uma assessoria. Aí eu fui na assessoria, o primeiro dia da assessoria que eu cheguei lá, eu já subi quando ele estava lá na frente. O rapaz da assessoria olhou e falou: você não quer fazer prova? Foi assim. Olha só. Você não quer aprender e não sei o quê. Aí eu comecei a desenvolver as técnicas, comecei a fazer provas amadoras. E aí desenvolver muito rápido. Sempre fui muito disciplinada. Então, assim, não tem disciplina, constância. Então, eu treinava todo dia, não importava se estava chovendo, se estava frio. E aí eu acabei desenvolvendo muito rápido e comecei a fazer competições que a gente chama ali na passei do amador para elite, né? Aí eu fui federada, fui patrocinada, então tive aí patrocínios de grandes marcas. Sim, Virei atleta mesmo, competindo por equipe. Já teve aquela coisa de, ai, assina como equipe, não assina com outra equipe. entendi. Fiz Já começou algumas a ser boas requisitada mesmo. competições, foi. E você pratica até hoje? Pratico até hoje. Consegue Eu diminuí conciliar? a competição diminuiu um pouco, porque na época que eu competia em alta performance mesmo, primeiro que eu era mais nova e pesa, a recuperação muda. Segundo que eu rodava cerca de 700 quilômetros por semana. E aí com a rotina, Estrada, né? Porque aí estrada, estrada, estrada é é quilometragem mesmo, não tem quilometragem. que É hora rodar muito. selinho, eu falo, é isso aí, tem que sentar, é hora Em selinho. grupo, né? Claro. Às vezes em grupo, às vezes você não tem quem treinar, não tá todo mundo na mesma, e por isso eu fui diminuindo. Começou a ficar um pouco mais inseguro também, começou a ter menos lugar para treinar. Isso E é uma coisa que eu observo, né, no ciclismo nosso no Brasil, que a gente, infelizmente, ainda tem muitos acidentes em muitos, estradas. Aqui em Minas mesmo, a gente volta e bastante. meia, a gente vê aí. Eu moro aqui na Pampulha, que é um local de treino, que é plano, né? Belo Horizonte Sim, é muito morro e a Pampulha é plano. Então, em torno ali, a gente tem equipes de ciclismo que é passam isso aí. diariamente à noite. E volta e meia tem um acidente grave, já houve perdas, né, humanas. Infelizmente, a É, nossa cultura de trânsito, ela é ela não é favorável. favorável. Pedalar na Europa é outra coisa. O pessoal respeita muito, independente de onde você esteja. É outra. Então eu fui diminuindo. Até por conta disso também. Acho que tem muito da responsabilidade também. Quando você está num processo de turnaround do jeito que eu estava, a estratégia era minha desenhada. Claro. Então não é uma coisa que a companhia está em velocidade cruzeiro, eu posso me ausentar por 3 meses se acontecer alguma coisa. Então E acho que hoje você isso também é viaja uma muito, né? responsabilidade. E aí não dá para levar para você. Pode fazer na academia, É, uma bike na academia, mas não dá para dá para levar para todo levar para lugar. todo Queria lugar, eu né? ter uma bicicletinha em cada canto. Você está viajando muito, né, Flávia? Eu viajo bastante, Você roda viajo os bastante. hotéis. Só para resumir, pessoal, no Brasil a BB Hotels está, por enquanto, ainda com 7 hotéis em 3 estados, 4 cidades, Isso, né? Sendo São José dos Campos, Uberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo, 1.023 OHs. isso. Quais os planos de crescimento, como eles estão sendo projetados? Qual é a sua, vamos chamar, seu target A enquanto gente, CEO? a gente agora voltou agora a olhar a expansão, que eu acho que foi uma hora de colocar a casa em ordem, né? E aí agora a gente voltou a olhar para a expansão. A gente tem aí 3 projetos que a gente já está em Vocês têm discussão. uma pessoa de desenvolvimento ou vocês fazem com finders? Não, por enquanto eu ainda estou tocando desenvolvimento, que era uma coisa que eu trouxe já também da minha carreira Aham. de fazer. Então, como a gente ainda não está no passo acelerado, eu estou tocando desenvolvimento. Tem muita coisa que acaba chegando para a gente por a BB ser a única rede que faz arrendamento, então acaba ficando um pouco mais, acho que fácil da gente chegar. Tem muita coisa que Uhum. chega até mim. Então, a gente está olhando nesse momento para São Paulo e Rio de Janeiro como expansão, mas a gente está muito mais numa expansão mais orgânica, para não sair fazendo aquela loucura de vamos sair abrindo, até porque o juros está altíssimo, né? Acho que a gente não está num mercado E nós não temos mais favorável. o Perse. Ano passado Exatamente. você, nessa É entrevista isso de aí. junho, você falou, né, na época, o Perse
vai ser fundamental para a gente conseguir, né, assim, catapultar números e captar negócio e Sim, tal, e de repente, né, agora estamos sem ele. estamos Pelo sem ele. menos, a não ser aí pelos processos judiciais, Estamos sem ele. estamos sem ele. Eu considero que ele acabou. Acabou. Foi bom enquanto durou. Eu digo isso para os hotéis muitos me ligam, e aí, volta, não volta? Eu acho que tem que se considerar que ele acabou. É, acabou, né? E aí a gente tem reforma tributária vindo por aí. Até Vindo outro por dia eu tava aí, brincando que a hotelaria, ela parece, eu não sei se quem joga videogame, eu falei, parece o Mario Kart, né? Porque você tá lá dirigindo o carrinho, aí vem e joga uma banana, escorrega o carrinho. Aí você pega uma estrela, pega um superpoder. Aí vem, joga outra coisa, escorrega de novo. Porque é isso, vem o Perse, tira o Perse, vem reforma tributária. como é que você explica E isso você tá pro ali na Fabrício Collet? resiliência. Nossa, Como é que um francês entende? E é olha que isso. francês é bem, Você tem que assim, bem aprender, aberto. isso é outra coisa legal também. Você tem que aprender a traduzir o que acontece aqui, porque se você fala pura e crua, sem você dar detalhes do que acontece, a pessoa fala: Meu Deus do céu, não vou colocar meu dinheiro nesse país nem em sonho, Exatamente. né? E no Insegurança final, jurídica. mas no final a gente sempre dá certo, né? É. A gente aprende, o brasileiro, ele aprende a se virar. Por isso que, geralmente, quando vem rede internacional, eu falo: Cara, põe um brasileiro, porque assim. A gente aprende a se virar. Acontece isso, acontece aquilo, a gente está sempre na mesma seara, e vindo as mesmas histórias, o governo está ruim, o governo isso, o governo aquilo, a gente dá o nosso jeito de fazer o melhor. A gente tenta encontrar os nossos caminhos, mas fácil não é para você trazer um dinheiro. Poderia ter uma expansão agressiva aqui no Brasil? Poderia. Faria sentido num país continental? Faria. Mas assim, quando você pega, né, euro lá fora, outra insegurança jurídica. Então, obviamente que quando você coloca na balança como ali um gestor, você vai pesar, poxa, vou investir mais aqui na Europa, vou investir mais em países que são mais seguros, ou vou jogar mais dinheiro no Brasil e tomar um risco de amanhã mudar tudo e eu perder o que eu estou fazendo conforme investimento. Então, obviamente, tem isso. Então, a gente faz uma coisa muito mais orgânica e segura para não sair fazendo na loucura de vamos abrir 300 hotéis. Teria espaço? Teria. A gente acabou de falar, o Brasil é continental. Mas será que faria sentido? Né? Exato. Ou seja, Até para o nosso turismo doméstico mesmo, a pessoa viajar, todos esses lugares, o turismo ele não é uma coisa tão fomentada no Brasil quanto poderia, apesar da gente ser maravilhoso. Então, será que teria esse espaço todo? Então, a gente está então, indo para uma expansão mais mais contida, mais contida. programada, no modelo arrendamento, Isso, tanto greenfield como takeover, ou seja, isso. de empreendimentos, inclusive de hotéis familiares, eventualmente, como é o Exato, caso do presidente, do hotel exato. presidente, né, Uberlândia. Então, vocês estão abertos a esse portfólio Sim. variados. Hotéis essencialmente corporate ou também alguma coisa de lazer? A gente, Conversa com a dependendo, a B&B? gente conversa, a gente conversa. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu tenho os dois públicos, né? É, Lazer e. Copacabana, né? Você E eu acho tem. que é o que está virando, desde da pandemia, as pessoas têm que perceber, mudou bastante o comportamento do consumidor. Então, a gente tem mesmo o corporate, ele quer lazer. Muito Ele quer interessante. lazer, ele quer wellness, ele quer uma mesinha no quarto para trabalhar, tem que tomar cuidado com o tamanho do quarto. Então, mudou bastante o comportamento. Muito legal. Eu acho que vocês têm um caminho muito legal para percorrer. Agora, para terminar, a gente está esgotando o nosso tempo. Você vai para um evento aqui nas Pominas daqui a Vou, pouco. vou. Vai estar lá o nosso excelente governador Romeu Zema. Aliás, um abraço ao Maravilhoso. Leônidas Oliveira, nosso secretário de Cultura e Turismo, que está fazendo um trabalho digno de registro aqui em Minas Gerais. Minas está se posicionando com números duas vezes maiores do que a média nacional em crescimento na atividade turística. Isso se deve muito a algumas coisas também relativas à natureza, às características do nosso estado, mas também à gestão pública, né? E privada também dos nossos hoteleiros e outros empresários. Mas para terminar, antes de você falar uma pauta livre, o que você quiser, vocês têm agora o B&B Home, que é Isso, focado né, na longa permanência. isso. Eu até estava te provocando aqui a questão do short time rental, né, que é uma coisa que está meio... O Caio Calfá, agora lá em Olímpia, abordou muito essa questão do short time rental e da multipropriedade, que Sim, é uma coisa que não está no alvo de vocês. Mas o long stay, o B&B Home é um long stay, que é. pode ser também um short stay. O Baby Home ele nasce muito mais com a nossa veia de sustentabilidade. Então ele nasceu na França
E ele veio para trazer produtos locais, orgânicos, o localismo. E se você parar para pensar na forma de sustentabilidade, é aquela hospedagem que ela dura até um pouquinho mais, né? Pensando aí em não se locomover tanto, você poder ficar num lugar. Então, ele tem uma cozinha compartilhada, ele tem apartamentos maiores para você passar, ter um tempo de permanência ali, o average length stay ser maior. A gente estima entre 3 a 5 dias num baby home. Ele foi desenhado com esse propósito. Então, a gente já está indo, acho que já tem 5 projetos assinados, acho que abriu o terceiro ontem, se eu não me engano, estava dando uma olhada no LinkedIn, já estava para abrir o terceiro Baby Home. É um conceito que veio justamente para agregar a parte de sustentabilidade, de governança, de responsabilidade com o meio ambiente, traduzindo isso num prédio que pode oferecer outras Eu comodidades. acabei de voltar de Los Angeles, lá eu fiquei, dos 23 dias que eu passei lá, eu fiquei 12 em um Marriott Residence, que era um antigo Courtyard Marriott, by Marriott, que foi transformado no Marriott Residence. Ele passou por um rebrand, e ele foca nas permanências de 5 a 15 dias. Eu, por exemplo, fiquei Sim. 12, então você tem uma lavanderia auto self-service com um cartão que você passa os $6 lá para lavar a sua máquina, $6 para secar a sua roupa em frente. Sim. Todos os aparatos ali à disposição, uma academia super legal para quem gosta, assim, você ia curtir demais, assim, uma academia top, Sim. uma piscina, uma raia, que eu assim nem usei, mas que é uma coisa interessante. E essa estrutura de facilidades, né? Uma Comodidade. conveniência, lojinha de conveniência no lobby, ali do jeito que manda figurino ao lado da recepção, também pagamento Bem feitinha. self-payment. Sim. Então, isso é está sendo É uma tendência, uma né? tendência. Você vê no Brasil um mercado crescente, potencial. Eu acho que tem um potencial enorme. Tem potencial até pela forma que as pessoas estão mudando a forma de viajar. Tem gente que nem casa mais tem, né? Tem gente que fica viajando para lá e para cá. Essa coisa do nômade. Pós-pandemia mudou demais o comportamento do consumo. Então, uma pessoa que é assim, que gosta de passar 10 dias aqui, 10 dias ali, ela precisa minimamente de uma estrutura. Então, acho que tem espaço. Não vou dizer que ele vai superar a hotelaria, não, não vai. Acho que a hotelaria, ela é ela por conta do serviço, por conta da hospitalidade, eu até falo, por conta do glamour da hotelaria, independente se é uma hotelaria econômica ou não, você tem os serviços, tem alguém na recepção como referência, você tem ali seu café da manhã. Eu não acho que vai passar a hotelaria tradicional comum, mas que tem espaço, tem. Los Angeles, por exemplo, eu fui lá a convite do Comitê Olímpico, né, da Olimpíada 28, 106 mil quartos de hotel, UHs, né, de hoteleiras, eu estou falando só de LA, Sim. sem contar as cidades em torno. E 2.700 Airbnb, por exemplo, cadastrados no Airbnb. Nós estamos falando de, né, Airbnb representa aí um percentual, até, se você considerar o número de quartos de hotel, um pouco, nem é tão grande. Mas os dois se conversam. E aparentemente existe uma convivência pacífica entre as plataformas Airbnb, e hotel. a hotelaria. Aqui no Brasil a gente vê muita discussão sobre regulamentação das plataformas, sobre imposto, que supostamente alguns dizem que não paga imposto, mas na verdade paga, porque o proprietário do imóvel ele tem que pagar imposto de renda sobre essa receita. Não é Airbnb. A plataforma, obviamente, também precisa, como ela está fora, né? Sim. Ela foge um pouco do nosso sistema. Sim. Como a Booking, por exemplo, né? Que também está em Amsterdã, né? Então, assim, como é que você tributa a Booking no Brasil? Isso é uma modernidade hoje que nós temos que saber conviver com ela. Eu acho que, na verdade, se a gente for comparar, a gente estava tendo uma discussão esses dias até. Você pegar o mercado de São Paulo, vai que São Paulo, por uma mudança no plano diretor, apareceu muito estúdio, Airbnb, não sei o quê. E mesmo os Airbnbs que hoje têm gestão profissional, né, que se tornaram redes, eles mesmo têm dificuldade, eles não conseguem chegar na diária média do hotel. Aí vai o exercício do que a gente falou um pouco antes, o hotel saber que ele precisa estar renovado, porque o cara ele só vai buscar um Airbnb se ele olhar e falar assim, esse hotel tá meio velho, o Airbnb tá novinho, então eu vou para lá. Porque o Airbnb também, você tem o quê? Às vezes você não tem fidelidade. Quando é de um dono singular, eu coloquei minha casa para alugar. Isso aí. Então, hoje, essa não tem semana identidade, não tem. Na semana que vem, você ficou na minha casa, você adorou. Você tenta reservar de novo, não está disponível. Porque você tem uma.
Então é difícil de você gerar a atração de fidelidade que o hotel tem. A pessoa que viaja muito, ela quer o mesmo quarto. A gente já está acostumado a atender hóspede assim, eu Não, quero ficar no e o mesmo apartamento é quarto. meu. Se eu reformar meu apartamento, você vai chegar lá daqui a um ano, não vai É ser o outro, mesmo, é outro. é outro. Então é outra É outra proposta. proposta. Acho que tem a questão segurança também. É, Eu, mulher, viajando sozinha, eu prefiro chegar, por exemplo, em Belo Horizonte, eu prefiro chegar aqui e num Airbnb, saber se eu vou conseguir abrir a porta ou não, no bairro que eu cheguei, que eu não conheço, que eu não sei se é seguro, se não é seguro, se vai ter alguém para me ajudar a abrir a porta, ou eu prefiro num hotel, que eu vou chegar lá, vou fazer meu check-in, vou subir, linda, bela, tranquila, e ainda sei que eu tenho aonde depois fazer uma reclamação se eu precisar, fazer uma retratação. Ali você não tem ninguém, né? Então, acho que o fator segurança, pesa principalmente no demais. Brasil, Pesa demais. pesa muito. Quantos colegas você não tem que falar assim, eu peguei um Airbnb lá em Portugal, putz, estou rezando para chegar lá e o quarto tá lá. Você Pois fica é. com medo. Então, assim, para que você vai fazer isso? Você vai viajar de férias para rezar se seu quarto vai estar lá? Então, acho que, assim, ainda tem espaço, sabe? Acho que é uma discussão que a hotelaria está muito à Concordo, frente. concordo. E agora a Airbnb, você viu, ela repensou um pouquinho o seu negócio, vai virar uma plataforma não só de venda de De pernoite, quartos, quartos, mas de mas serviços é isso aí, também, de né? Vai experiência. agregar cabeleireiros, Experiências. manicure, inclusive pensando no público feminino. Então, assim, a gente percebe que as empresas, as startups, elas pensam muito mais rápido Se nas mudanças reinventam. do que, às vezes, nós, dos hoteleiros, ainda da velha, né? Estamos Mais ainda presos tradicional, é a tradicional. paradigmas, né? É o medo de. Acho que a gente tem muito medo de ser pioneiro e aí, no final das contas, quando vê, ficou no medo de ser pioneiro e já ficou tarde, sabe? Eu acho que a gente às vezes tem esse mal. Eu tomo muito esse cuidado para não ter esse mal. Sim, é uma coisa que a gente tem que preocupar. Eu sempre comento com os nossos convidados e nas minhas consultorias também. Trabalho em desenvolvimento, ajudo também. A gente tem que sair um pouquinho dessa hotelaria familiar do Brasil, profissionalizar um pouco É isso aí. mais os serviços, os padrões. É isso aí. Eu acho que a gente tem um dever de casa aqui, né? Muita gente, você vai no interior, como eu rodo muito, o que você vê assim de hotelaria dos anos Parado no tempo. completamente parado no tempo, no espaço, completamente, Flávia. Você não tem ideia do que a gente ainda vê por aí. É coisas assim que não, né? Quando eu vejo assim, telefone no quarto, lista de ramal, eu fico pensando, meu Deus, né? Meu Lista Deus. de ramal, Meu Deus. né? É. Eu não sei nem como é que faz isso mais, Pois né? é. Você ligar para Sem nem um, apertar o botão. não existe, né? A gente Sem nem apertar o botão. já passou, entendeu? E assim, e quando você fala isso, as pessoas acham que você está, né? É impressionante, é É, como porque é que outra realidade, né? é outra É outra realidade. realidade. Então, é isso. A gente tem, eu acho que vocês, essa coisa, parabéns, eu quero te parabenizar por essas conquistas de resultados que você adquiriu em Obrigada. tão pouco tempo, né? Obrigada. Você é uma gestora, uma profissional, uma executiva de destaque hoje, sempre lembrada, Muito né? obrigada. E aí, antes de terminar, eu queria deixar, né, você fazer as suas despedidas e falar um pouquinho do que você gostaria, né? O nosso público é formado de muitas mulheres, muitas gestoras hoteleiras, muitos investidores hoteleiros de todo o Brasil, inclusive, e de Minas. Sim, sim, sim. Então, fica à vontade, Flávia. Obrigada pelo convite, na verdade, e para vocês. Vem conhecer mais da BB, investidor, olha para a BB com carinho, acho que tem um espaço aí para conhecer, estou disponível para a gente bater um papo. Mulheres hoteleiras, tem espaço demais para gente, hotelaria é feita de detalhe, acho que a gente tem um olhar, assim, o olhar afinado para detalhe é o olhar da mulher, você pode, tem espaço para você sim, a primeira coisa é você saber que você pode, foi assim que eu mudei. Vai se conhecer, se autoconhecer. A hora que você conhece a si mesmo, isso vale para homem e mulher. A hora que você conhece a si mesmo, o seu poder fica infinito. E para a mulher, todas, absolutamente todas, você tem o poder de gerar uma vida. O que você não pode fazer? Muito legal esse recado, muito bacana que você mandou. Com certeza vão, né, todos nosso público vai adorar. Então, eu encerro o nosso 47º podcast, já anunciando que na próxima semana estará aqui uma pessoa que você conhece, está entre os seus Olha. seguidores nas redes, que é o Zé Ernesto Marino Neto, Maravilha, amigo meu. CEO do Kempinski Laje de Pedra, vai estar aqui conosco no estúdio na próxima semana.
na próxima Podcast sexta. bom. O José Ernesto eu conheço desde os meus tempos de São Paulo, né, de César Parque, ele já com a BSH, Sim. e ele Aliás, muita gente na hotelaria fez escola na BSH. é uma Formador pessoa de de critérios muitos. muito rígidos, é uma pessoa que tem conceitos bastante firmes em relação a várias coisas e é responsável pela vinda de várias redes para o Brasil. A gente vai contar essa história aqui, né? Bela Sonesta, a história. própria Wyndham. Então, é um cara que ele sai daqui, sai da zona de conforto, vai lá fora e traz as coisas para cá. E tem a capacidade e o talento para isso. Ele vai estar aqui. E depois, na bom. última semana de julho, nós estaremos com Paula Fauri, que é uma outra mulher de grande relevância, que é a CEO da H+, Sim, sim, sim. lá de Brasília. Então, Muito bom. acho que é Fauri, acho que é Fauri que Tá fala. com uma lista boa. Então a gente tem uma sequência aí de mulheres muito legais aí, né? Eu diria assim que já tivemos Chico Aoki, Erika Drummond, Thaisa Kruder. Muito bom. Estamos trazendo agora a Flávia Lorenzetti. Então o nosso card está ficando robusto. Preenchendo, tá bonito. Tá A bonito. apresentação não vai ter só aqueles rostos E jovens. é para ser bonito mesmo, né? Porque a gente tem Bonito e florido. exatamente, estimular as tantas gestoras que estão começando, vindo por aí, que eu costumo dizer, hotelaria não é a hotelaria à toa, não é uma palavra feminina à toa. Hospitalidade não é uma palavra feminina à toa, a hospitalidade, a arte de bem receber. Então, eu concordo com o que você disse, os detalhes, hotelaria são detalhes. Eu entrei na hotelaria, no meu primeiro hotel, Sheraton Rio, nós tínhamos o slogan Little Things Means a Lot. Era um slogan da época da rede. Isso aí. Cada ano eles mudavam, né? Ou seja, pequenas coisas fazem a diferença. E nada mais feminino do que as pequenas coisas que fazem a diferença, né? Que é a realidade, é o que faz a diferença no nosso negócio. Sim. A experiência vem dos pequenos detalhes, detalhes. o arranjozinho É ali isso no aí. café, na xícara, É isso aí. uma florzinha que você coloca Dos detalhes aqui, gente. a sua caneca. Flávia, muito obrigado pela Obrigada a você, presença. obrigada pelo Que convite, você foi um prazer. aproveite Belo Horizonte hoje, você Obrigadão. curta o evento lá Obrigada. com o nosso digníssimo governador Maravilhoso. e volte sempre, né, a Belo Horizonte, Minas Gerais. Você já vem porque você vai a Uberlândia. Sim. Volte sempre, né? Vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana com mais uma edição do nosso podcast Gestores da Hotelaria.